Uma mãe sempre conhece seu filho, não é verdade? Pelo menos essa é uma das histórias que nos contam sobre a maternagem. Outra história que nos contam é que uma mãe jamais deveria ver um filho morrer. Seria injusto, antinatural. Essa história eu tenho certeza que é verdade. A dor de perder um filho deve beirar o insuportável, mas a dor de desconhecê-lo após sua partida pode ser muito pior. Essas são algumas das imensas dores que Francine tenta atravessar, sozinha e solitária, como sempre. Francine é uma mulher de meia idade, arquiteta de formação, mas que é esposa e mãe do lar há algumas décadas, sendo viúva de um abastado diretor de hospital, mãe de 2 filhos adultos, avó de 3 netos e absolutamente sozinha. A solidão se embrenhou cada vez mais na sua vida quando Antero, seu marido de longa data, morreu há mais de 15 anos. Antes disso, tímida e meio acomodada, Francine se deixou preencher pela alegria, pela empolgação do marido. Depois da morte do marido, a viuvez fez com que ela se apegasse cada vez mais aos seus meninos e aos temores da vida de uma mãe sozinha. Por um tempo, os seus filhos, os seus netos até preenchem aquele vazio, mas ela acaba enfrentando a síndrome do ninho vazio. E essa solidão é basicamente o maior sentimento que Francine experimenta, pelo menos até o dia que Cláudio, seu filho mais novo, morre de câncer assim, inesperadamente, 6 meses antes do nosso livro começar. Eu subi a serra para fugir do caos do Rio de Janeiro, e muita gente tem feito isso nos últimos anos. A Francine, por outro lado, ela sobe a serra para tentar se encontrar, ou pelo menos para tentar reencontrar um passado aparentemente feliz. Ela está ali em busca de uma nostalgia. Afinal de contas, ela se tornou uma mulher quase sozinha no mundo. E ela vai se esconder num lugar coberto por esse manto da nostalgia, num sítio bem antigo que o seu marido comprou há mais de 30 anos, aqui na Serra Carioca, onde eles passaram momentos felizes quando os meninos eram crianças. Só que ali no sítio de Sebastião de Araranpava, ela não encontra muito um caminho para a felicidade. Todavia, ela que parece ter sempre se preenchido pelos outros, mas ela que parece que passou a vida toda se esvaziando para se preencher com os outros, e ali naquela casa antiga que está bastante abandonada, a Francine fica em busca de se encher do amor provocado por aquelas lembranças. Só que ali naquele sítio em Araranpava, ela só encontra abandono e desolação, tanto na casa, no exterior, como no seu interior. E ao invés das certezas que ela tinha de encontrar felicidade guardada naquelas lembranças, ela acaba encontrando muita frustração, várias dúvidas, perguntas não respondidas e uma culpa imensa que eu acho que toda mãe entende. A Francine tinha certeza de que ela sabia tudo que tinha para saber sobre a vida e sobre o filho. Não. Apenas 3 letras escritas em um envelope de exames, feito anos atrás, escondida em um cofre, carregam uma dúvida aterradora. Cláudio já sabia da doença que o mataria anos antes de contar à família? E se sim, por que ele resolveu não se tratar antes? Por que ele deixou para se tratar só no final? Ele escolheu aquele fim? Por quê? Ele não esconderia um negócio tão complicado dela assim, né? Tudo bem esconder da esposa, mas da mãe, mãe é mãe. Mas vamos pensar, por que a casa estava com a aparência tão abandonada? Afinal de contas, ele, a esposa e o filho não vinham usando a casa de Araranpava todo fim de semana desde que ela se lembrava? Cláudio herdara aquela casa depois que Antero morreu. Ele fez questão de mantê-la. Por que a casa estava tão desmantelada, então? E qual era o problema de Isabela? A jovem vizinha, que era amiga dos seus filhos na infância, que era uma menina meio chucra, que não descia em Francine e que agora tinha dado para ficar parada na frente do portão dela, feito uma estátua de sal. Agora ela não sai mais da frente do seu portão. Fica ali parada, parecendo que quer falar alguma coisa com Francine. Mas quando Francine chama, a menina foge. O que está acontecendo afinal? Quem era Cláudio afinal? Aquele moço estranho que ela considerava tímido, meio esquisito, mas que ela parira e que seria seu amor para a vida toda. E seu outro filho, Vicente, também? Por que não vem para casa? Por que desconversa? Por que desapareceu, fugiu desde que o irmão morreu? Eles eram tão ligados. Em Um Caminho Particular do Futuro, o novo livro, lançamento de Ricardo Benhade, em 2024,
a gente vai tentar entender como pode ser cruel e doloroso um filho partir antes da mãe, morrer meio que contradizendo todas as leis da natureza. Mas também a gente vai seguir com a Francine investigando uma questão ainda mais profunda. Será que ela realmente conhecia seu filho? O Ricardo me convidou mais uma vez para resenhar seu novo livro, Um Caminho Particular do Futuro, que é lançamento de 2024 pela editora Reformatória. É o terceiro livro que eu resenho do Ricardo, que eu conheci lá em 2021, em Literal Noir, em 2021, e gostei muito da narrativa e da prosa do autor. Depois eu resenhei em 2022 Os Vilelas, e como ele gostou do meu trabalho, ele me convidou novamente aqui para fazer a resenha desse novo livro. E é muito interessante porque o Ricardo escreve sempre com seus personagens, as suas histórias, passando no estado do Rio de Janeiro, que é o estado dele. E foi muita coincidência ler um livro e resenhar um livro que se passa na região serrana. Eu nem pesquisei se a Serra do Ararampava era verdadeira, que é onde diz que a Francine e a sua família tinham um sítio. Eu moro aqui em Teresópolis e achei que fazia todo sentido resenhar esse livro para vocês nessa região montanhosa. Às vezes, gente, se mudar tem a ver com recomeço, tem a ver com uma nova oportunidade, tem a ver com uma forma de você seguir um caminho particular para o seu futuro. Mas a Francine, ela se muda, ela sobe a serra, não para fugir da violência do Rio, não para fugir daquele atropelamento que a gente vive lá. Ela sobe a serra tentando procurar o caminho do passado dela, tentando se ancorar nas lembranças do seu passado, tentando viver na nostalgia. Afinal de contas, ela perde o marido, tudo bem, é 15 anos atrás. E aí ela tem seus filhos, ela é #mãe de menino. E ela tem todo o jeito dessa mãe de menino, que tem uma visão um pouco estereotipada do mundo, que acha que as mulheres da vida dos seus filhos estão ali para competir com elas, que tem um nojinho da nora, que tem um nojinho da namorada dos filhos, mas que ela tem o seu jeito muito tímido de lidar. Francine não é uma mulher aberta, uma mulher que faz pontes, ela está sempre no canto dela. E quando ela era casada com o Antenor, antes do seu falecimento, isso não era um problema. O Antenor preenchia os espaços. Ele que tinha as ideias, as brincadeiras, ele meio que gerenciava o contato da família com o espaço exterior. Mas quando ele morre, Francine acaba se recolhendo na sua própria personalidade. E ela também se entende como uma mulher meio inútil, que fica ali, porque afinal de contas é de uma família super abastada, uma família que tem grana, e ela não tem ali muita função a não ser de realmente ser mãe e do lar. E mesmo sendo do lar, ela é dondoca, ela tem empregados, ela tem faxineira, ela tem jardineiro, mas isso não afeta o grande sofrimento que ela tem. Os filhos se afastam dela quando eles crescem, se casam, procuram outros caminhos. O Vicente se muda para Fortaleza. O Cláudio continua no Rio, mas vivendo a sua vida. O Cláudio é um menino muito embotado, muito tímido, muito na dele. E é quase como se, embora eles tivessem um contato que ela acredita que é muito profundo, esse contato não é tão profundo assim. E ela vai descobrir isso a duras penas. Ela vai descobrir que ela não conhece muito o filho. Com a descoberta desse exame, que demonstra que o filho sabia do câncer muito tempo antes do câncer realmente chegar ao seu estado final, ela começa a questionar as visões do seu filho com relação à vida. E toda a visão que ela tinha do filho. Ela não sabe praticamente nada sobre ele, e a esposa, a Júlia, também não. Cláudia é uma pessoa super complicada. E ali em Ararampava ela vai descobrir outros desdobramentos da personalidade dele que ela tem certeza que não são verdade, porque afinal de contas ela não conhece. Depois que Cláudio falece, Vicente também deixa de aparecer. E por mais que ele tenha filhos e ela tenha direito a esses netos, ela acaba ficando muito sozinha. Ela precisa se sentir convidada na casa da Júlia, ela precisa se sentir convidada na casa de Vicente. E ela está ali todos os dias enfrentando toda uma questão dessa solidão, pelo menos há 6 meses. Quando ela tem esse estalo e resolve, quer saber de uma coisa? Já que eu não vejo clareza nem felicidade no meu futuro, eu vou voltar para o passado, eu vou subir a serra e vou para Ararampava. E sabe o que é mais engraçado? Francine nunca gostou muito do sítio. Os meninos gostaram até certa idade. O sítio era o espaço do Antero, era o lugar que ele criou para a família. O que ela está indo fazer lá? Está indo procurar uma saída, porque a vida de solidão é muito difícil. Esse livro é um livro muito interessante, com a construção de personagens muito legais. Mais uma vez, o Ricardo me surpreende numa narrativa que é, ao mesmo tempo, extremamente sensível, pungente e forte. Vai ter coisas também que vão revirar o estômago de vocês nesse livro. Mas é uma narrativa rápida. Eu li esse livro aqui em um dia. Eu simplesmente não conseguia parar de ler, porque afinal, apesar dele ser uma prosa, de ser um romance, de falar das coisas do dia a dia, ele também tem esse quê de suspense. Você quer saber, você quer entender, você quer achar a resposta junto com ela. E ao mesmo tempo você
se conecta com essa protagonista e tem uma certa empatia. Me lembrou muito um livro que eu resenhei, eu esqueci o nome dele, vou colocar aqui, que é uma senhorinha também que fica viúva e fica sozinha. Elas duas são personagens muito parecidas, são personagens que você tem dificuldade no início de se conectar, porque elas são personagens muito difíceis e até meio chatos. Mas depois você percebe que sim, que elas têm um valor e você começa a desenvolver empatia e perceber porque elas são do jeito que elas são. Queria agradecer mais uma vez o Ricardo pelo convite. Óbvio que esses vídeos são publicidade, mas não é pelo fato de ser uma publicidade que o livro não seja maravilhoso, porque eu não aceitaria fazer uma publi de um livro que não fosse excepcional, e o Ricardo é um autor excepcional. Siga ele nas redes dele, vou colocar aqui. Me siga também nas minhas redes sociais, @leiapretaleia, tanto no TikTok quanto no Instagram, e venha fazer parte da nossa comunidade. Beijos e até a próxima!